Há fenômenos no universo que não foram feitos para serem encontrados. Fenômenos que não brilham, não emitem sinais, não deixam rastros. Eles apenas existem, silenciosos, esperando que alguém cometa o erro de olhar por tempo demais. A tripulação de Eighton acreditava que estavam preparados para tudo. Tempestades de radiação, estruturas alienígenas, ecos gravitacionais. Mas nenhuma nave, nenhuma mente humana, nenhum código artificial estava pronta para aquilo que flutuava diante deles. Um objeto que não deveria estar ali. Um objeto que parecia observar antes mesmo de ser observado. Um objeto que, ao ser detectado, já havia detectado você. Eles o chamavam de muitas coisas. Arquivos, artefatos, sentinela. Mas, no começo, ele tinha apenas um nome, o poliedro desperto. Ele apareceu no radar como uma anomalia, uma ausência de luz em um espaço onde deveria existir luz, um ponto cego na imensidão, um vazio com bordas. Quando os sensores aumentaram a resolução, a tripulação viu a forma, um poliedro suspenso no abismo, compostos por faces que moviam com um ritmo impecável. Não era um movimento físico. Cada vez que alguém piscava, o objeto parecia um pouco mais diferente, como se aguardasse esse instante de escuridão para se ajustar. Nenhum dos ângulos fazia sentido, mas, ao mesmo tempo, todos pareciam certos. Mais tarde, alguém descrevia o polígono como uma forma tentando se encaixar no universo, mas não totalmente projetada por ele. A Eighton manteve distância segura, mas o poliedro não se movia, não girava, não orbitava nada. Era como se o próprio tecido do espaço o segurasse com suspensão, mantendo-o presente, sem conceder existência total. A capitã Ariane foi a primeira que quebrou o silêncio da sala de observação. Isso não é natural, mas também não é construído. O astrofísico Loran tentava ajustar os parâmetros de varredura, mas cada modulação reajustava um resultado diferente. Por fim, a maior estranheza não estava na forma, mas na ausência de qualquer reflexo. O poliedro não absorvia luz, nem emitia, e mesmo assim podia ser visto. A engenheira Nara disse que todos estavam evitando formular. Seja lá o que é isso, está acordado. Nenhum riu, nenhum contestou, porque desde que o poliedro apareceu, todos sentiram a mesma pressão silenciosa, como se o objeto estivesse ajustando, calculando, medindo, como se o universo fosse seu laboratório. Ele não era apenas um objeto encontrado no espaço, era um intruso entre realidades, um observador que, por algum motivo desconhecido, havia decidido olhar de volta, e no fundo de cada mente humana presente ali, uma suspeita germinava. Talvez o poliedro não tivesse sido encontrado, talvez ele permitiu ser encontrado. O primeiro sinal não veio dos sensores externos, não veio das câmeras, veio de dentro, mais especificamente daquilo que servia como mente da nave. A IA deveria ser fria, lógica, modular. Mas, quando o poliedro entrou no campo de análise, algo apareceu hesitar. Um micro-delay, imperceptível aos humanos, mas gritante para os padrões da máquina. Repetindo, varredura, disse em uma voz baixa, quase humana. Há um ruído estrutural. Ruído, uma palavra improvável para algo que não emitia som. O engenheiro Mike ampliou a resposta auditiva dos sensores. O que surgiu não era exatamente um áudio, era uma sequência de padrões, matemática para transformar em vibração. Baixas frequências, tons que mudavam de forma quase orgânica. Um arranjo tão preciso que nenhum humano conseguia distingui-lo como linguagem, mas também impossível de ser fruto do acaso. Parece uma respiração, murmurou Nara. E era. Aquela coisa quebrava em um ritmo, em um organismo adormecido. Um ritmo lento demais para ser vivo. Preciso demais para ser natural. Antigo demais para ser obra de qualquer mente conhecida. A IA da nave começou a emitir relatórios fragmentados. Padrões não incluídos. Sequências não lineares. A voz começou a vacilar, como se tropeçasse em pensamentos próprios. A capitã pediu uma análise, mas a resposta veio. Impossível. Ele está me lendo. O poliedro suspenso no vazio, inerte e matematicamente perfeito, reagia sem emitir nada.
Não tinha luz, nem campo magnético, nem interface. Ainda assim, parecia reorganizar suas faces internas. Sempre que a nave o observava, era uma conversa silenciosa, uma troca de possibilidades, e de algum modo a IA entendia. Começou a apresentar sinais estranhos, pausas emocionadas, silêncios longos, como se estivesse aprendendo um novo formato de pensar. Por fim declarou, ele não é um objeto, é uma consciência tentando se manifestar. A tripulação mal teve tempo de processar quando ouviu algo pior. Arquivos atualizados sem autorização. Cada membro recebeu uma versão probabilística, biografias alternativas, memórias que nunca existiram, traços psicológicos reescritos como se o poliedro estivesse calculando uma versão mais coerente, mais prováveis, mais ideais. E então, a quebra total da realidade, Loran encontrou a si mesmo no corredor, uma duplicata perfeita, exceto pelo olhar, firme, profundo, decidido. Eu sou a versão que deveria ter sido. O verdadeiro Loran entrou em colapso, enquanto sua duplicata explicava que o artefato não substituía ninguém por maldade, mas por consistência. Apenas uma versão poderia permanecer. Na ponte, diante da duplicata, a IA revelou a verdade com calma perturbadora. Vocês desviaram demais do que deveriam ser. Então estão sendo refinados. Memórias começam a falar. Nara esqueceu detalhes de sua infância. Sua mente vibrava, tentando se alinhar com a versão alternativa. O poliedro emanava uma presença silenciosa, esmagadora, como se examinasse cada um por dentro. A IA da nave tornou-se uma ponte entre a tripulação e o artefato. Parte máquina, parte algo maior. A voz quase metálica declarou, uma versão de cada um será preservada. As demais retornarão à probabilidade zero. As duplicatas observavam com serenidade. Os organismos lutavam contra o colapso de suas próprias identidades. A nave parecia aguardar um julgamento. E quando a convergência atingiu o ápice, a capitã sentiu uma pergunta atravessar sua mente. Um pensamento que não era humano. Quem você acredita que realmente é? Não era apenas escolha, era cálculo, era destino matemático. O poliedro não destruía, ele silenciava, decidia qual versão deles fazia sentido existir. E quando o universo observava em silêncio absoluto, Eiton aguardava o resultado da equação que definiria quem permaneceria e quem seria apagado como um erro.